Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar, baseado na palavra de Deus, que não basta somente a armadura, nós temos que orar. Muitos cristãos são precavidos, agem na defensiva, eles se trancam nos templos, dentro das igrejas, das denominações, dentro das doutrinas, estão com a doutrina na ponta da língua para defender que eles são salvos. E ai de você, se quiser colocar isso em dúvida. Ele vem com a doutrina na ponta da língua, dizendo que você não tem que se meter na doutrina dele, que ele tem convicção, que se sente salvo e você não tem que questionar isto. Pois é, muitos cristãos se trancam dentro da sua religiosidade, no templo, na doutrina, na sua certeza, é armadura defensiva. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, nos ordena da parte de Deus que nos revistamos de toda a armadura de Deus para nos defendermos contra as ciladas do diabo. E essa armadura é para que possamos resistir no dia mau e resistirmos aos ataques de Satanás. Bem, armadura, praticamente toda ela é para defesa. É proteção da cabeça, do corpo, do tórax, da cintura, das pernas, dos pés e ainda um escudo na mão é para proteção. E muitos cristãos vivem só na defensiva. Mas acontece que Jesus estabeleceu a necessidade de nós atacarmos o inimigo. A ênfase tem sido dada à armadura defensiva e o Senhor nos manda sermos agressivos. A igreja é para atacar, não é para se defender dentro do templo, das quatro paredes. O diabo vai atacar os crentes que estão dentro das quatro paredes. De diversas formas, eles serão atingidos. Mas o Senhor nos diz que nós não devemos ficar dentro das quatro paredes. Temos que sair, irmos, atacar o inimigo. As portas do inferno não vão resistir. Mas hoje os crentes dizem o seguinte: as portas da igreja é que vão resistir. Os judeus diziam: a cidade de Jerusalém, porque tem um templo e a presença de Deus é inexpugnável. Os que estão dentro das muralhas de Jerusalém serão protegidos. Vamos nos defender. As portas de Jerusalém e as muralhas de Jerusalém vão nos defender. Hoje os cristãos dizem: vamos estar dentro do templo e estarmos protegidos. Não, não é assim. Deus está liberando assaltantes para entrarem dentro dos templos. Deus está liberando a justiça para atacar os templos. Deus está usando a mídia para apavorar os crentes que estão nos templos. Deus está usando a pandemia, através de Satanás, para tirar os crentes dos templos. Templo não é proteção. Nós lembramos lá de Jeremias, durante 23 anos, ele tinha ido ao templo todos os dias pregar que as pessoas se arrependessem e não estava adiantando. Deus usou o profeta para dizer: o templo não vai proteger vocês. Esse templo vai ser destruído juntamente com a cidade de Jerusalém, que será destruída. O Senhor quer nos alertar que o cristão não pode estar numa atitude defensiva, tem que ser um falante, agressivo, atacante, e não só alguém na defensiva. A armadura do cristão é para se defender. Quando a gente diz: meu irmão, você está falando de Jesus? A resposta normalmente é assim: eu estou tentando, eu estou dando meu testemunho.
Ou seja, eu estou me protegendo a cabeça, o corpo, etc, etc. A armadura é descrita na Bíblia como constituída principalmente da couraça, da justiça, a veste da verdade, os pés calçados com a preparação do Evangelho, o escudo na frente da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno, e o capacete da salvação na cabeça. Essa é a parte defensiva da armadura do cristão. É onde a maior parte dos cristãos está se escondendo, se defendendo, procurando salvar a sua vida e só no que eles chamam testemunho. Estão procurando dar um bom testemunho e acham que isso é suficiente. E o Senhor diz: não, não e não. Tem que atacar com a espada do Espírito, que a palavra de Deus é a única arma de ataque prevista aqui. Essa armadura não prevê a lança, não prevê funda, não prevê arco e flecha, prevê apenas a espada. É a única arma de ataque, a palavra de Deus. O cristão tem que se especializar em sair para falar, ser um falante. É dessa forma que vai cumprir a vontade de Deus. Ficar na igreja só na defensiva não resolve. Não, eu vou defender minha honra, eu não mato, não roubo, não tal, então eu estou dando bom testemunho. Eu tenho a convicção da salvação na cabeça, a doutrina da salvação na minha cabeça, é o capacete, eu estou me preparando e a couraça da justiça, a armadura e tal me protege, eu estou com bom testemunho. Meu irmão, isso não resolve. Não é isto que Jesus mandou fazer e isso não é tudo. Na armadura está faltando a espada, é a palavra. E segundo 2 Timóteo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprenda a manusear a palavra para falar para todas as pessoas à sua volta e para onde você for, use a palavra. Jesus deu o tom, você cumprimente todo mundo que estiver à sua volta, que passa perto de você. Seja um bobo alegre, falando bom dia, boa tarde, abençoando as pessoas, cumprimentando todas. Quando a pessoa se abrir e corresponder, você vai entender que é Deus tocando aquele coração para você falar com aquela pessoa do Evangelho. Isso é o que cada cristão tem que fazer, o que Jesus disse no final de Mateus capítulo 5. Você tem que falar, mas para isso você precisa de energia, de força, e isso é dada pela oração. O versículo 18, complementando a palavra sobre armadura, diz que isso tem que ser feito com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração, 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 oração. Eu estou lembrando de um irmão que contou de um missionário na Espanha. Foi fazer visita a um presídio. Os diretores não deixaram ele pregar lá dentro. Ele disse: mas eu preciso pregar. Lá estavam terroristas do ETA, eu acho que de esquerda, né? E os bascos. E eles eram facções diferentes que brigavam entre si. E ele queria pregar o Evangelho. E o diretor disse que não, aqui não, 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 não. E o irmão voltou e falou para a igreja: meus irmãos, nós estamos nessa situação. O homem disse não, mas Deus pode mudar, vamos orar. E lembrou da passagem: ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrar o valente. Ou seja, nós estamos querendo ir lá de qualquer jeito. O diretor diz que música, nem pensar em entrar lá dentro do presídio. E ele disse: pois é,
nós queremos entrar de qualquer jeito assim? Não, nós temos que amarrar o valente. Vamos passar em oração. Oraram, a igreja orou durante uma semana. Aí ele voltou lá. Quando voltou, Deus já tinha amarrado o valente e abriu a mente do diretor. Disse, tal, quanto tempo, já estava com saudade de vocês e tal, pode vir. O ambiente mudou. Eles entraram, começaram a pregar. São situações interessantes que nos mostram a importância da oração. Jesus diz, vocês vão pregar o evangelho por todo mundo. Só tem uma coisa, primeiro, vocês vão ter que ficar em Jerusalém em oração, até serem revestidos de poder. Não se pode ir sem primeiro estar orando. A evangelização não é uma festa, uma alegria. A evangelização é uma guerra espiritual. Temos que ir preparados em oração. Qualquer visita precisa ser precedida de oração. Há certos tipos de demônios que só saem com jejum e oração. A guerra espiritual precisa ser travada para que uma pessoa possa ser evangelizada. E falar de Jesus, distribuir folheto assim de qualquer jeito, é perda de tempo. Não vai nem fazer cócega no inimigo. Nós temos que vencer o inimigo. Em oração nós vamos nos preparar e com aquele poder e autoridade e unção nós vamos atacar o inimigo com a palavra de Deus para levar a palavra, mas o demônio, o valente tem que ser amarrado para que a pessoa ouça a palavra de Deus. Então a oração é fundamental. O apóstolo Paulo disse, é necessário orar, façam súplicas, orem, clamem, se preparem em oração. O ambiente de oração é muito útil e necessário para nos revestir. Eu vou encerrar compartilhando o testemunho meu. Houve uma época em que eu trabalhava em Niterói e saía às 5 horas da tarde do trabalho. Deus me tocou o coração para começar uma evangelização às 6 horas. E foi o que eu resolvi fazer. E avisei a quem podia, a minha volta, que eu estaria ali nas barcas em Niterói. O movimento era muito grande na época. Muita gente trabalhava no Rio e vinha para Niterói através das barcas. Aquela praça das barcas às vezes ficava cheia de gente. Mas eu era líder de poucos na época. Eu podia mobilizar poucos, mas o que eu pude fazer eu fiz. Arranjar um ponto de luz lá para a gente ligar um amplificador para pelo menos tocar um pouquinho de música e um microfone para falar. Mas havia dias ali que a turma era pequena e, além disso, às vezes eu chegava antes da turma e ficava me sentindo muito fraco. Eu vinha de uma jornada de trabalho, muita luta no trabalho, e quando chegava lá eu chegava desanimado, fraco, e eu dizia, Senhor, como eu vou enfrentar essas hostes de demônios aqui no meio dessa multidão pregando? E, Senhor, eu preciso de Ti. Aí eu ficava orando, ficava ali na Praça das Barcas, orando, até ser revestido de poder. Saía orando, daqui a pouco estava orando em línguas estranhas, e aí saía dando voltas ali, marchando em volta do local onde iríamos nos reunir. Eu ficava cercando aquele pedaço. Senhor, bota teus anjos aqui. Senhor, me reveste, me renova. Abençoa os irmãos que passarem aqui. Todo o teu povo que passar por aqui, Senhor, seja tocado pelo teu poder. E eu orava e orava. Mas dali a pouco eu já estava soltando fogo pelas ventas. Eu já estava cheio do Espírito renovado e com muita vontade de falar de Jesus. Aí os irmãos chegavam, a gente cantava alguma coisa, alguém possivelmente dava um testemunho e eu saía falando. E era minha alegria. Nunca eu vi pouca gente ali. Sempre era muita gente que parava e eu sentia aquela autoridade, aquele fogo de Deus. Nunca voltei para casa um dia sequer que eu me lembre, sem pelo menos ter uma decisão pelo Senhor. Normalmente eram muitas pessoas que se decidiam pelo Senhor a cada dia, e isso era de segunda a sexta-feira.
Mas eu me lembro que muitos dias, às vezes com chuva, às vezes eu fraco, desanimado, a voz já um pouco embargada, eu dizia: Senhor, e agora? Como é que vai ser, Senhor? Eu preciso de Ti, da Tua unção. E saía orando, orando, orando. Eu chegava fraco, dali a pouco eu estava forte. A presença de Deus se acendia dentro de mim. E era muita vontade, muito fogo, muita vontade de falar de Jesus e pregar o Evangelho. Eu fazia com autoridade. E às vezes passava muita gente por ali. Era a autoridade que Deus me dava. Eu estou contando isso para exemplificar o que Jesus falou. Vocês vão pelo mundo, mas não de qualquer jeito, só defensivamente. Não, vocês vão com a espada na frente, atacando. Igual eu fiz lá no templo em Jerusalém, quando peguei o chicote e saí derrubando tudo lá, porque a casa deveria ser casa de oração, e Jesus me dava essa autoridade na palavra, e eu compartilho com você, porque é tão necessária a oração. Eu chegava sem condições de nada, arrasado. Quando começava a orar e ficava um tempo em oração, dali a pouco eu estava de cabeça erguida, cheio de autoridade e unção, que não vinham de mim, era do Senhor, mas vieram através da oração. Deus quer o seu povo na oração, para poder aprender a usar a espada. A oração é necessária para usar a espada. Se você quiser ficar só vestido de armadura, deitado, assistindo televisão, pode vestir armadura para assistir televisão, ficar dentro dos templos, onde você quiser ficar, só de armadura, na defensiva, aí não vai nem fazer cócega no inimigo. Mas se você quiser usar a espada e atacar, então vai ter que ter muita oração. Se consagrar em oração até o poder de Deus vir e ascender dentro de você.